Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento desta quinta-feira, o nosso encontro, dia 28 de outubro, dia do servidor público, dia do servidor do público. Que é coisa mais nobre do que essa pessoa ser empregada da população. Está ali para servir a população. Parabéns a todos aqueles que servem a população, dando o melhor do seu esforço. Bom, num dia como hoje, no ano de 1886, foi inaugurada na entrada de Nova York a Estátua da Liberdade, do escultor francês Bartholdi, e foi um presente da França para os Estados Unidos. Nós conhecemos a Estátua da Liberdade aqui no Brasil, em geral, pelas lojas Havana, que ele quis botar, o Luciano quis botar na frente da loja o símbolo da liberdade. E nada mais atual aqui no Brasil do que falar em liberdade. E não apenas falar, como exigir e, mais do que isso, defendê-la. É a liberdade coletiva e a liberdade de cada um. Por falar em liberdade, em 1937, a ditadura Vargas, do ditador Getúlio Vargas, mandava prender a escritora Raquel de Queiroz, lá no Ceará, por ser esquerdista. Raquel gentilmente fez uma maravilha de prefácio para o meu livro Nos Bastidores da Notícia, que foi lançado em 1990 e teve 12 edições. Teve na lista de mais vendidos por várias semanas na Veja. E hoje eu queria lembrar também, num dia como hoje, em 1538, o Papa Paulo III deu a bula para uma universidade que já funcionava há 10 anos na Ilha Hispaniola. O que é a Ilha Hispaniola? É uma ilha do Caribe, onde estão Haiti e República Dominicana, também conhecida como Ilha de São Domingos. Universidade em 1538. Mais antiga universidade do continente americano. Só que acabou em 1827, quando o Haiti invadiu a República Dominicana, invadiu militarmente. Acabou e ela nunca mais se refez. Bom, minha gente, era uma universidade dominicana, embora tivesse o nome de Universidade São Tomás de Aquino, que em geral são os jesuítas, né? Bom, vamos então à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, aquilo que já era previsível, mas eu não previa que desse 7-0. Foi mais do que aquele score da Alemanha sobre o Brasil no Mineirão. 7-0. Contra uma proposta do PT de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão com base numa reportagem da Folha de São Paulo. 7-0 porque o Tribunal Superior Eleitoral chegou à conclusão de que a reportagem era fake news. Não tinha uma prova sequer, não tinha um print de disparo em massa pelo WhatsApp de campanha eleitoral. Nada, zero, não tinha um print. Foi disparo em massa, milhares, mas ninguém conseguiu imprimir um. Agora, estranha a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que vai ser presidente do TSE, dizendo que sabia que tinha, que todo mundo sabe que tinha, só não tinha prova. Eu nunca vi um juiz julgar assim. Eu sei que tem. Eu sei que fulano matou fulana, mas não tem prova, então... Como sabe? Sabe sem prova? Isso aí é uma boa discussão para os estudantes de direito, né? Bom, e o mesmo tribunal, por 6-1, cassou o mandato de um deputado, do mais votado deputado estadual da história do Paraná, Francisco Franceschini, o delegado Franceschini. Ele teve 427.749 votos, que foram anulados.
Quer dizer, o direito de votar de 427.748 eleitores do Paraná foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Crime. Ele, no dia da eleição, fez uma live dizendo que estava havendo fraude na eleição. O voto discordante, o único voto do ministro substituto, Carlos Horbach, né, disse que não via provas nisso, que isso não afetou a eleição, o resultado da eleição, e que ele era deputado federal quando fez isso. Portanto, desfrutava da inimputabilidade prevista na Constituição para opiniões, palavras e votos. Mas não adiantou. Ficou 6-1. Agora, o pior não é isso. Como eu disse, os votos foram anulados. E agora? E os votos dele, que na eleição proporcional serviram para eleger mais 3 deputados do PSL? Os 3 perderam o mandato também. Para punir um, puniram 4. Gente, um deles presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, o outro segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E aí vão entrar 4, porque abriram 4 vagas, 3 e mais do Franceschini. Então, vão vir 4, vão aparecer 4 lá que não foram eleitos, né, pelo voto proporcional. Uau! Ele disse que vai recorrer ao Supremo, mas já tem votos de ministros do Supremo contra ele hoje. Ministro Fachin, ministro Alexandre de Moraes e ministro Barroso. Então tá... Que estranho. Muito estranho. E 3 anos e meio depois da eleição, quando os trabalhos já decorriam normalmente na Assembleia Legislativa. 427.749 eleitores paranaenses foram, para usar um termo aí da internet, foram cancelados. Muito, muito estranho. Bom, e o pessoal da CPI, aquela cúpula, né, foi levar o relatório para entregar pessoalmente hoje ao ministro-presidente do Tribunal da Suprema Corte, ministro Luiz Fux. Eu fico lembrando, né, me dá uma pena que tenha acontecido tudo isso, a oportunidade que essa CPI perdeu de marcar um ponto enorme perante o brasileiro, a saúde do brasileiro. Imagina, era só convocar, né, médicos que trataram na primeira fase, que trataram na segunda fase, que trataram na terceira fase pacientes de Covid. Todas as experiências, descobertas, os êxitos que tiveram, afinal foram 21 milhões, né? 21, está aí a estatística mostrando. 21 milhões de pessoas que foram recuperadas, está na estatística. Para estar na estatística, provavelmente eram pessoas que já estavam na fase 2 e 3, né? Já estavam sendo atendidas ambulatorial ou em hospitais. Então, fora aqueles que foram curados na fase 1, que deve ser outro tanto, né? Então, poderiam convocar os médicos brasileiros que fizeram um excelente trabalho, tanto que salvaram 21 milhões de vidas só ali nas fases 2 e 3. O que fizeram na fase 2? O que fizeram na fase 1 para que a pessoa não fosse hospitalizada? O que fizeram na fase 2 para que a pessoa não fosse para a UTI? O que fizeram na UTI para que a pessoa sobrevivesse, garantisse a vida, salvasse a vida da pessoa? Perderam essa oportunidade, muito pelo contrário. No dia 18 de julho, chamaram 2 médicos exponenciais, o Dr. Zimmermann, lá de Porto Alegre, o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, o Dr. Eduardo Cardoso Alves, né? Gente que está envolvida nisso, que está pesquisando, foram chamados, foram lá. E o relator se retirou, disse que não ia fazer pergunta, na mais explícita demonstração de obscurantismo.
de coisa medieval. Né? Perderam essa oportunidade. É lamentável, é lamentável. Né? Porque esses gestos de negacionismo explícito, só para contrariar o presidente, é coisa pueril. Né? Já tinham tudo pronto, tinham que culpar o presidente, já estava tudo pronto, não adiantava o que viesse, o que aparecesse de novas luzes da ciência, não interessava para eles. Eles queriam comprovar aquela tese inicial, e pronto. Foi o que escreveram lá em 1.120 páginas. Né? Agora, outra coisa que eu lamento é que o Senado pagou por isso, o Senado sai desgastado por isso. Já começou o desgaste na hora que o presidente do Senado cedeu a um ministro do Supremo que mandou abrir uma CPI em lugar daquela que estava para ser aberta sobre as ONGs da Amazônia, e ele obedeceu. Né? Uma intromissão clara num assunto interna corporis de outro poder. E o presidente do Senado disse sim, senhor. Bom, mas enfim, fica aqui o registro. A ministra da Agricultura, ministra Tereza Cristina, está em Sorriso, nesse momento, em Mato Grosso. Eu quero registrar isso para o pessoal da cidade. Sorriso tem 35 anos de idade. Tem 35 anos. É a capital brasileira do agronegócio. Sorriso é o município maior produtor de soja do planeta Terra, mas também é o maior produtor de milho do Brasil. Também é o maior produtor de peixes do Brasil. Isso é Sorriso. Uma grande concentração de agroindústria lá. Só para lembrar. Bom, e a consequência disso é que o Porto de Santos, batendo recorde, olha só, até 30 de setembro desse ano movimentou 3.600.000 containers. Está faltando container de tanta carga que existe. Recorde no Porto de Santos. E agora tem outros recordes aí, né? Aeroporto de Guararapes está com 141% a mais do período pré-pandemia. Aeroporto de Brasília é a mesma coisa, que é o terceiro de maior movimento do Brasil. Né? O turismo interno, gente. Ou gente que está vindo de fora, atrás do turismo de natureza do Brasil, Amazonas, Pantanal, Lençóis Maranhenses, o Jalapão, as praias do Nordeste, a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, por aí vai. Né? Foz do Iguaçu. Gente, agora mesmo injetou 2,5 bilhões no turismo. Isso vai dar mais emprego ainda. O turismo está sendo responsável pela maior parte dos empregos do setor de serviços, que é responsável pela maior parte das novas carteiras assinadas, e a partir do dia 1º está liberado cruzeiro, os cruzeiros marítimos. Né? Então, estão de volta aí os cruzeiros marítimos. Bem, e para finalizar, gente, nós temos o primeiro superávit das contas Tesouro, Banco Central e Previdência desde setembro, primeiro superávit em setembro, desde setembro de 2012. Superávit de 1,07 bilhão, 1 bilhão e 70 milhões. O mercado financeiro tinha previsto que ia ter um déficit de 17 bilhões e 900 milhões, ou seja, o mercado errou por 19 bilhões. É de um lado a arrecadação recordista e do outro lado controle dos gastos públicos. De Brasília, Alexandre Garcia.